Boa noite a todos e todas. Está no ar mais uma live Papo de Intervalo do Simpro Guarulhos. Estamos aqui hoje com a Janaína Reis e com o André Okuma para falar um pouco sobre o cinema de Guarulhos. Sejam já bem-vindos. Agradecer a participação de todos que nos acompanham. Essa live que está sendo ao vivo agora estará disponível na TV Simpro Guarulhos. E nos ajudem a compartilhar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E hoje, então, a gente vai trazer um pouco, então, dessa produção cultural de Guarulhos. Queria, primeiramente, convidar o André Okuma. Estava pensando aqui, André, que a primeira vez que eu te vi falando sobre arte, cultura, foi na ocupação da Câmara de Guarulhos no ano de 2016. Não nego que foi uma atividade que me trouxe esse conceito de arte-ativismo e que eu já carregava um pouco, mas depois daqueles conceitos que você apresentou, eu passei a trazer também para a minha militância política, né, dentro da intervenção nos movimentos sociais, nos movimentos políticos e sindicais. E também queria destacar também um trabalho que você desenvolveu em 2017, que me chamou muita atenção na época, que é o Isto Não É um Cachimbo, né, que você pode também falar um pouco. E o último trabalho que eu assisti na Sexta Mostra de Cinema Guarulhense, que foi o Nuvem Baixa. Então, André, seja bem-vindo à live Papo de Intervalo. Conta um pouco para a gente da sua trajetória aí, do seu trabalho, e eu passo a palavra para você. Bom, boa noite aí para todo mundo. Queria, antes de tudo, agradecer o convite aí do Simpro. Queria dar uma boa noite aí, cumprimentar aí o Thiago, Valmir e a Janaína aí, e dizer assim que para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Simpro, porra, é uma instituição aí de máximo respeito, assim, e eu acho bem importante estar aqui, assim, bastante honrado, assim, de poder estar aqui, assim. Vou falar minha trajetória resumidamente até chegar nesses lugares aí que o Thiago apontou, né? Que são aí, eu acho que os pontos altos aí da minha carreira, digamos assim. Eu sou de Santo André, né? Eu vivo em Guarulhos há 10 anos, né? Mas eu nasci no ABC Paulista, nasci e cresci lá, vim para cá já bem mais velho, assim, né? Eu tenho 39 anos agora, então já tinha quase 30 quando vim para cá. Eu vim para trabalhar na Secretaria de Educação, né? Num projeto que tinha naquela época, que chama ProJovem. Depois acabei prestando concurso para agente cultural, entrei como agente cultural na Secretaria de Cultura e também entrei na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo, fazendo graduação em História da Arte. Então, aí minha vida estava aqui, né, aí acabei ficando por aqui mesmo e tal, né, mas fiz cinema em Santo André, né, eu sou filho de metalúrgicos e feirantes, e cresci, assim, num ambiente, assim, onde era para mim ter feito o Senai trabalhando na indústria, né, se todas as indústrias da ABC não tivesse ido embora. Aí, como não tinha mais empresas para trabalhar lá, eu meio que fiquei um pouco meio sem perspectiva de vida e tal, e por uma série de acasos eu fui fazer arte. Por acasos mesmo, assim, né, de podia andar na rua e ver uma placa na rua, e aqui tem oficina de arte, aí eu fui fazer, assim. Foi daí que eu fui pro cinema, e fui daí que depois eu comecei a dar aulas de cinema, e é por isso que eu vim para Guarulhos, inicialmente, aí, para trabalhar com arte e educação. Eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo 308, né, que é de artes visuais, e tem umas ações também audiovisual, né, na qual eu que desenvolvo. Colaboro também com o coletivo Quinoférico, que é lá dos Pimentas, e tenho uma trajetória aí muito na cena independente, né, de um cinema mais independente, autoral, né, muito ligado às questões, assim, de luta política, né, então meus filmes, eles têm uma pegada política, né, mais do que tudo, e aí, então, porque eu não consigo me desvincular, né, entre artista e cidadão, né, para mim é a mesma coisa, assim.
é aí que também eu sempre tô colaborando nas lutas aí, né? Foi aí que eu conheci o Thiago, né? Na ocupação da Câmara. Para falar um pouco também da minha pesquisa, né? Na academia, que é arte e ativismo. E fora isso também faço filmes que de alguma maneira façam críticas, né, ao lugar do artista, né, dentro da sociedade, né, ou seja, o artista como um elemento fundamental para a movimentação política, né, para as abordagens sobre uma abordagem crítica sobre a sociedade, né, então o Estão no Cachimbo é sobre isso, né, e o Nuvem Baixa, né, o meu último filme também é sobre isso, né, o papel do artista frente a esse mundo em ruínas, né. É isso. Legal, André. E bacana, seja bem-vindo à live. Convidar então agora a Janaína Reis, estava até pesquisando aqui. Janaína, eu conheci o trabalho da Janaína na última Mostra Guarulhense de Cinema, a sexta Mostra Guarulhense de Cinema, que foi virtual. Assisti aos seus vídeos A Roda das Histórias, Cartas de um Poeta, Minha Vida na Quarentena, e os Nós das Ruas, que você produziu junto com o Ângelo Silva e o Renato Queiroz, da Companhia Bueiro Aberto. Mandar um abraço para o Renato, para o Daniel e para todos da Companhia Bueiro Aberto. E, aliás, eu acredito que você vai lançar um filme com eles também agora, né? Eu acho que você deve comentar, o Navio de Universos. Então, Janaína, seja bem-vinda à Live Papo de Intervalo. Passo a palavra para você. Bom, para começar, né? Eu agradeço o convite, fiquei bastante feliz em receber o convite, agradeço aí o Valmir, né, a organização aí, sim, para você, Tiago, André, que está aí, mais uma live, né, juntos, a gente estava semana passada numa entrevista juntos, e estamos aqui agora. Antes de começar a falar de mim, eu quero mandar 2 recadinhos importantes, né? Primeiro que hoje é 18 de maio, né? E é dia de luta antimanicomial. Então, como eu venho da saúde mental, né? Eu tenho essa bandeira aí comigo. É sempre bom a gente lembrar, né? Em tempos de tantos retrocessos, é bom a gente celebrar, né? E ter esse dia aí como luta. E também é um dia muito especial para o cinema de Guarulhos, do qual nós vamos falar aqui, porque é aniversário do Rubens Melo, um grande artista e cineasta da cidade de Guarulhos, um amigo queridíssimo, então um beijo enorme para o Rubens. E agora sim, né? Bom, eu comecei a pensar em fazer arte já pequenininha, né, criança ainda, e aí fui para o teatro, né? Foi a primeira arte que eu encontrei pelo caminho. Fiz muito teatro na escola, como aluna, e depois como atriz também voltei para a escola para fazer teatro na escola. E aí eu acho que as coisas foram se cruzando, né? Porque depois também, além de me formar em artes dramáticas, me formei também professora, né? Fui para pedagogia e me formei professora. Por essa paixão, né? Por arte, pela educação. E aí, pelo teatro, eu conheci o clown, então sou palhaça também. Esse filme Minha Vida em Quarentena vocês podem conferir aí, que é com a minha palhaça, né? É uma tentativa de olhar com outros olhos esse período pandêmico, né? E também fazer uma crítica, né? A essas questões que, enfim, estão aí atravessando a nossa vida, né? Desde 2020. E aí encontrei o cinema. E aí, quando eu chego no cinema, eu chego em 2014 por um curso que foi oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, né? E lá eu encontro diversas pessoas, né? Já conheci o Okuma, já sabia que ele fazia cinema em Guarulhos, já conhecia Rubens, já sabia que ele já fazia cinema aqui em Guarulhos, mas nunca tinha ido ver o que era, né? E aí fui ver o que era, encontrei diversos parceiros, entre eles o Daniel, o Renato e os parceiros da Companhia Bueiro Aberto. Hoje faço parte da Companhia Bueiro Aberto. Estamos aí lançando diversas obras, né?
Desde 2014, quando eu ingressei aí na companhia e tal, eles já tinham uma caminhada, tinham iniciado aí uma caminhada, e aí eu venho integrar aí junto com eles. Hoje também integro o núcleo de audiovisual do Núcleo Cabo Sul, né, do Movimento Cabo Sul, que organiza a Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos. E a minha vida tem sido isso, né, um cinema independente, periférico, né, voltado para essas questões também políticas, né, as questões que nos atravessam aí, os dilemas que nos atravessam aí na periferia, né. A Bueiro Aberto tem essa discussão forte nos seus filmes e também numa publicação sobre cinema, né, que nós organizamos, que é o Zine Gueto Metragem, onde nós discutimos, né, convidamos cineastas, aí diversos cineastas que produzem à margem, né, à margem da margem. A gente sempre fala que a gente está na periferia da periferia, né, e às vezes fala assim, é cinema periférico e tal, e aí vem uma pessoa que você vê que já não é, né, que periferia é essa? Então, para a gente, né, a gente está na periferia da periferia do cinema, na margem da margem. Mas já lançamos aí diversas obras, né, mais de 70 obras, essa publicação sobre cinema, e continuamos com a nossa pesquisa. O nosso próximo filme será O Navio do Universo, como você citou, Thiago. Legal, Janaína. Seja bem-vinda aí a essa live. Agradecemos desde já a participação de vocês dois. E agora eu gostaria de convidar para se apresentar o Valmir de Souza, o professor Valmir de Souza, que é diretor no Simpro Guarulhos e foi quem construiu essa live de hoje, né? Convidou os dois cineastas, Janaína e o André. Boa noite, Valmir. Passo a palavra para você. E fique à vontade já para trazer uma primeira pergunta para os nossos convidados, Valmir. Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês todos, Thiago, Janaína, André, pessoal que está nos acompanhando no Facebook. É bem bacana, assim, conversar sobre esse tema, né, da cultura na cidade e suas, digamos, variações, né, agora falando especificamente mais sobre o audiovisual. Muito bacana, assim. E, claro, estou aqui também não só para perguntar algumas coisas, mas para aprender, né, com vocês, porque vocês que são os mestres aí da correria, né, digamos assim, da fotografia, né, Janaína, também pedagoga, né, o André no ativismo dele aí com 308, enfim, acho bem legal, assim, né, de estar com vocês e tal. Mas, assim, dentro um pouco das minhas preocupações, assim, como, digamos, abordagem geral, assim, né, como vocês veem, assim, a questão cultural na cidade de Guarulhos e especificamente no campo do que vocês fazem, né, das várias linguagens, mas também mais específico de vocês, assim, que vocês estão pensando, enfim, né, as inquietações que vocês têm sobre estar numa cidade que é considerada ainda, né, uma submetrópole, digamos assim, coisa que não é, né, mas e sabendo que em todos os dilemas e tensões de morar numa cidade como Guarulhos, né? É isso. Legal. Aí, se vocês também... Pode ir, Janaína. Ladies first. Tá. Pode ir, Janaína. Bom, então vamos lá, né? Dilemas da cidade de Guarulhos. Dilemas culturais aí na cidade de Guarulhos, né? Temos vários, né? Temos vários dilemas. Primeiro que, assim, a gente tem exemplos aí pelo Brasil, né, pelo mundo, que o que fortalece, de fato, movimentos culturais, né, o que fortalece, que dá um corpo, né, para esses movimentos todos, são políticas culturais, né? E isso nós não temos em Guarulhos. Nós temos movimentos culturais importantíssimos, muito potentes. O cinema é um deles, tá? Então, assim, a gente tem teatro, a gente tem literatura, né? O professor Valmir está aí,
e pode falar melhor ainda desse campo, né? Eu vi que o Rogério Brito Corrêa, também poeta queridíssimo, está assistindo a live, que também é da literatura. E nós temos movimentos em todas as linguagens, movimentos importantíssimos, né, culturais. O que nós não temos é fomento, né, dessas políticas públicas, nós não temos políticas culturais. Então, o que acontece? Você não tem editais de fomento, né, você não tem formação, né, e você também não tem circulação, a distribuição desses produtos, né, tudo isso quem faz somos nós. Tudo isso quem faz somos nós. Então, você tem o Okuma, que deu e dá muitas oficinas de cinema aqui na cidade. Tem um coletivo, que é o Coletivo Quinoférico, do Pimentas, que também tem um trabalho belíssimo com arte e educação, né, em cinema. O Concom Pimentas, mas são todos projetos que não estão vinculados, né, com o poder público, né, o poder público não chega nesses projetos para fomentar. Tem circulação, né, tem cineclube itinerante, você tem, o Nelson, se não me engano, faz um cineclube também há anos aqui na cidade, né, que é o Caleidoscópio, Cineclube Caleidoscópio. Tem várias ações de distribuição, tem o cineasta que vai com seu filme debaixo do braço, exibir em cursinho, exibir em ocupação, exibir aonde ele for convidado a exibir, né, e fazer debate, mas são ações que não estão vinculadas, que não são fortalecidas pelo poder público. Guarulhos não tem uma sala pública de exibição. As salas de exibição de cinema são todas nos shoppings, né? A preços de mercado, não é preço popular. Então, assim, tudo isso dificulta o acesso, né? O acesso das pessoas à obra, né, dificulta o cineasta a circular com o seu produto, que é o seu filme. Tudo isso gera uma série de dificuldades. E na produção tem vários coletivos aí, entre a Companhia Bura Aberto também aí, que produz mesmo sem a grana, tá ali arrumando, dando seus pulos para se financiar e conseguir produzir. Produzimos até um longa-metragem com R$ 1.200. Isso é impensável, né, no cinema. Cinema é caro, né? É a primeira coisa que a gente escuta quando a gente fala, mas eu quero fazer cinema. Cinema é caro, né? É a primeira coisa que a gente escuta. E mesmo assim estamos aí, estamos fazendo. É claro que esse cenário não é o ideal, né? Eu não quero romantizar aqui as coisas, romantizar essa desgraça, né? Isso não é o cenário ideal. Mas, apesar deste cenário, Guarulhos tem essa cena cultural muito efervescente, né? Agora, com a Aldir Blanc, nós temos muitos grupos que conseguiram um edital pela Aldir Blanc. A Aldir Blanc é do governo federal. O dinheiro veio, é uma verba emergencial. Esse dinheiro vai acabar, sabe? Já está uma briga danada aí, porque se sobrou dinheiro não vai poder usar, vai ter que devolver, e não vai ser para o fundo de cultura, vai ser um fundo geral aí, esse dinheiro vai voltar para o governo federal, esse dinheiro que sobrou nas cidades aí, né? E depois da Aldir Blanc? Isso é uma coisa que estou lançando aqui agora, porque são coisas que a gente tem que se debruçar, né? Já que a pergunta foi sobre políticas culturais e tudo mais, depois que encerrar a Aldir Blanc, não tem nenhuma outra discussão sobre nenhum outro edital. Eu não estou ouvindo ninguém falar nada sobre abrir um Funcultura. Eu não estou ouvindo ninguém falar nada de uma lei de fomento ao teatro e à dança. Nada de nada. Então, o que nós vamos enfrentar, muito provavelmente, após a entrega dos projetos da Lei Aldir Blanc, é mais alguns anos, né, de silêncio desse fomento às artes, né? Não de um silêncio cultural, porque os artistas não param, apesar de tudo isso, né?
mas um silenciamento dessas políticas de financiamento. É o que eu imagino que vai acontecer, porque até agora nenhuma discussão sobre a abertura de novos editais, né? Eu sei que tem edital aí de Funcultura que ainda está rolando. Então, vai ser sempre isso que a gente vai ouvir. Não tem dinheiro. Ainda tem outro edital rolando, não dá para abrir outro. E, né, os artistas vão sendo empurrados, né? Empurrados muitas vezes para fora da cidade, que é o que acontece. Por isso que, quando eu falei, estamos à margem da margem, é porque realmente ser artista aqui na cidade de Guarulhos tem que ser muito resistente mesmo. Porque a gente não tem nenhuma perspectiva de fortalecimento dessas políticas, né? O que deveria rolar. Mas a gente continua fazendo. Então a gente já briga para sair daqui, né? Para sair desse lugar que a gente é colocado. Porque isso é um lugar de marginalização, né? Porque você não valoriza, cara. É bom o que vem de fora. Não tem cinema em Guarulhos, né? Não tem literatura em Guarulhos. Eu preciso que venha de fora. Então a gente já briga para sair desse lugar, né? Aí quando a gente sai desse lugar, a gente tem que brigar para sair de outros lugares ainda, né? Ou assumir esse lugar e ficar em lutar, o que nós temos feito. Né? Mas agora eu vou passar para o André, porque e você, já falei demais. Como que você tem visto, André, então, essas políticas públicas da cultura no município, no país, e além disso, com essa ausência de políticas públicas, como que você tem feito para financiar os seus trabalhos também dentro dessas dificuldades que a Janaína apontou? Bom, no meu caso, sim, eu também tenho feito de maneira sempre independente, assim, e corroboro com tudo que a Janaína falou, assim, faço das palavras dela as minhas, né, não colocaria nenhuma vírgula a mais ou a menos. Então é isso, assim, a gente está num contexto de ausência total de políticas públicas, né, mas é um lance, assim, que acho que é importante dizer, assim, que política pública ela é fundamental para o desenvolvimento da cultura do local, né, assim, isso é óbvio, né, para a gente que está na área, né, mas acho que eu sempre penso em um exemplo prático, assim, que é, por exemplo, São Paulo, assim, né, outras regiões, assim, do país, assim, mas, por exemplo, São Paulo. O filme mais celebrado de curta-metragem do ano passado, e ainda hoje ainda reverbera, assim, é um curta chamado Periférico, que é feito lá com o pessoal lá do extremo sul de São Paulo, né, da ilha do Bororé lá, e Represa de Guarapiranga, assim, é um filme, é um curta-metragem que mistura ficção e documentário e tem umas coisas meio assim, umas discussões sobre a visibilidade trans, LGBTQIA+, e ele é feito pensando, então, como é que é, né, a experiência de vida de uma mulher trans no extremo sul de São Paulo, na periferia, né, e ele tem uma linguagem super dinâmica, não convencional, né, então tem várias questões ali muito interessantes do ponto de vista do audiovisual, né, enquanto linguagem. Ganhou prêmio pra caralho em tudo que é lugar, fora do Brasil, assim, é super celebrado esse filme, e foi feito, então, por pessoas periféricas ali, que tiveram acesso ali a uma formação de oficinas, né, fábrica de cultura, tem o Instituto Criar em São Paulo, né, que também é uma coisa importante ali, que é um instituto ali que dá curso de cinema, com bolsa de estudo e tudo, né, financiado ali pelo Luciano Huck, né, com controvérsias à parte, sim, o Instituto Criar, ele tem uma importância fundamental ali para o cinema paulista. E tem o VAI, né, o Programa de Fomento, né, as produções culturais ali de áreas periféricas. Então eles pegaram
tiveram uma formação boa e tiveram o dinheiro para fazer o filme, o vai. E aí, eles são os mais celebrados ali do país, no curta-metragem. Cara, assim, tipo, você pegar ali os grandes cineastas de hoje do Brasil são cineastas periféricos, que é a galera do filme de plástico, o Adirley Queiroz lá na Ceilândia, você tem uma galera ali no Ceará, né, o Guto Parede e tal, e uma produção ali do Ceará, e tem também uma galera assim que tá saindo da Universidade do Recôncavo Baiano ali, que, por exemplo, você tem lá, tipo, Ulisses Arthur, Glenda Nicásio, Ari Rosas, que são cineastas negros, mulheres, periféricos, LGBT, e que até então eles nunca tiveram acesso eles não poderiam fazer cinema, porque como a Janaína falou muito bem, cinema é caro. Só que aí eles conseguiram ter acesso à formação cinematográfica, à formação artística, e tiveram acesso a financiamento dos seus projetos. E aí o que aconteceu? Eles estouraram, cara. Assim. É a grande renovação do cinema brasileiro atualmente. É o cinema periférico. O cinema feito pelas margens, pelas bordas da sociedade, né? Cineastas negros, mulheres negras fazendo cinema sobre a experiência da mulher negra, né? Então, assim, se antes era um cineasta branco formado na ECA que fazia esses filmes, hoje são as próprias pessoas que fazem esses filmes. E, então, existe um frescor de linguagem, de forma e de conteúdo que está mudando a cara do cinema brasileiro. Isso só foi possível por causa de política cultural. Falo tudo isso porque, assim, Guarulhos, cara, assim, tudo que eu vejo, assim, no cinema do Adirley Queiroz, do André Novaes lá em Contagem, em Minas Gerais, do pessoal do extremo sul de São Paulo, tá ligado? Do Capão, tem uma menina que é bem legal ali da Zona Leste lá, a Renata Martins, a Jéssica Queiroz, tem uma galera também de Diadema, assim, que é foda pra caralho, que estão aí estourando, assim, você vai falar de cinema hoje, essas pessoas que estão na crista da onda, assim, e eu não vejo nenhuma diferença de experiência de vida, de potência de linguagem, de experimentação, do que as pessoas de Guarulhos, cara, do Nelson, WG, Janaína, Renatão, né, da Boira Aberto, tá ligado? O Rubens Melo, tá ligado? Tipo, Moisés, e por aí vai, assim. Tem muita gente em Guarulhos, cara, que pra mim, assim, eles estão ali muito ali no pau a pau com essas pessoas, no sentido de visão de mundo, assim. Só que a galera não teve uma formação e não tem fomento, tá ligado? E aí a gente fica aqui patinando né? Eu acho assim, a gente consegue produzir filmes. A gente quer você falou sobre financiamento. Cara, assim, é coletivismo, assim. O Nuvem Baixa eu não fiz com nenhum dinheiro, com zero dinheiro. Peguei a câmera emprestada do mano lá, do Rafael, que é o diretor do Auxílio, né? Até que o Auxílio ganhou um prêmio, então dei aula pra ele tinha uma câmera boa, prestei a câmera dele, tinha o drone, prestei o drone dele também. Troquei ideia com o Guinho, tipo, do projeto, ele topou fazer o projeto, ele ajudou a escrever o roteiro. Tem a Areco, minha companheira, que também, tipo, deu suporte ali, tipo, de pensar lá todas as coisas. A gente falou assim, fantasia de anjo. Ela foi lá na 25, comprou a fantasia do anjo com o dinheiro do bolso dela, tá ligado? Então, assim, a gente não pediu autorização de nenhum lugar, tá? A gente foi lá e gravou na Caruda. Então a gente foi fazendo assim do jeito que dava, tá ligado? Assim, eu só fiz um planejamento do filme, do que eu queria, esteticamente, discuti o roteiro e a direção ali com o núcleo duro do filme ali, que além da Areco, do Guinho, ainda teve o Juliano e o Gabriel Riga, né, que a gente pensou junto ali algumas questões estéticas do filme, e fomos pra correria, assim, né, tipo, gastando gasolina do nosso bolso, tudo, tipo, foda-se, tá ligado, assim, e fizemos, assim, então,
o Nuvem Baixa, ele é um filme que se deu bem, assim, porque, pô, eu tenho uma experiência de cinema de anos, assim, né? Então, eu só consegui condensar a minha experiência enquanto cineasta e artista dentro do projeto, assim. Que já vai fazer 20 anos, assim, de carreira, assim, mas de trajetória. Agora, assim, eu fico pensando, tipo, o Nelson, o WG, estão ali no Pimentas, tá ligado? Cara, o Nelson WG, cara, daqui 5, 10 anos, talvez eles façam filmes muito melhores do que os meus, tecnicamente e praticamente. Agora, se hoje eles fizessem um puta numa oficina ou num curso foda de cinema, e eles te dessem lá 100 mil reais na mão deles, eles fariam um filme pau a pau com o Júlio Queiroz, tá ligado? Que é um dos cineastas mais celebrados hoje no cinema brasileiro, assim. Né? Então, eu acho assim que financiar os filmes a gente se financia, cara. A gente sempre viveu sem fazer nada, tá ligado? A gente sempre viveu do zero, assim, né? Mas o que a diferença é isso, assim, porque, cara, pra gente poder fazer o filme circular, a gente precisa de grana, cara. Precisa de grana para finalizar os filmes, para fazer os filmes circularem, para rodar festival, porque tecnicamente a gente fica defasado, assim, né? A gente, quando vai bater num festival grande, cara, se o som não tá muito bem equalizado, mixado, cara, você perde para um tá com som melhor, assim, né? A não ser que seu filme seja realmente genial, né? Aí tudo bem, mas no geral, assim, é muito difícil, assim, né? Então, a gente perde muito nisso, a gente tem muita potência, mas não tem isso. E aí volta no que a Janaína falou, né? Política pública. Legal, eu estava até lembrando aqui que hoje eu assisti alguns vídeos de vocês, né, e lembrei de um dos documentários que você produziu, e quando você coloca a palavra fomento lá, você destaca a palavra fome, né? Uma nítida crítica à ausência de políticas públicas para a cultura, né, a necessidade de o Estado financiar esses trabalhos, né? Valmir, e você como que tem visto essa questão da ausência de políticas públicas? A gente está vivendo talvez um dos piores cenários aí pós-ditadura militar, né? A gente viu o que aconteceu com o Ministério da Cultura, toda uma ausência, uma perseguição política, ideológica, cultural, né? A todo o cinema independente brasileiro, resultado desse governo autoritário, né? Que precisa cair, né, Valmir? Como que você tem enxergado? Tá fechado, Valmir, seu microfone. É uma longa história, né? Essa questão do fomento à cultura no Brasil, enfim, passou aí pelo governo do Gil, né, na cultura, o Gil, Juca Ferreira, no Ministério da Cultura, enfim, maravilhoso, né? Claro, com vários avanços e vários trancos também, né? Mas foi uma efervescência interessante, legal no Brasil todo, enfim. Né? E hoje, claro, a gente teve está tendo uma terra arrasada, né, na questão das políticas públicas, né, no campo dessas políticas públicas federais, né, principalmente, simplesmente é inominável, não dá para falar disso numa live. De fato, é um terremoto assim que não tem tamanho, né? E claro, mas eu acho que o André disse uma coisa interessante, que é sobre, por exemplo, o programa Vai, né, de São Paulo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer parte das comissões, assim, de avaliação, né, de projetos e tal. É um programa fantástico, assim, né? E é interessante porque ele começou numa gestão, no caso da Marta Suplicy, continuou em outras gestões do Serra, do Kassab, enfim, ele teve consistência, mas também teve consistência e permanência por causa exatamente de funcionários comprometidos lá dentro. Porque tinha uma equipe boa, né? Assim, gente que, inclusive, era da periferia de São Paulo, entendia o sentido, né? O significado dessas culturas periféricas nas mais várias linguagens e tal. Então, isso, assim, é um programa, assim, de fôlego, continua, né? Isso é interessante. Guarulhos, eu acho que tem essas coisas, também teve, né? A gente não pode negar que teve um momento também de fomento, enfim, teve algum momento do Fundo Cultura que funcionou, mas oscila muito, né? Você tem, infelizmente, não tem uma política cultural, assim,
que é encampada pela secretaria, né? Porque tem política cultural. Claro, tem na literatura, tem nas artes visuais, tem nos coletivos, isso é política cultural também, né? Só que essas políticas, essas práticas, né, elas não são levadas em consideração. Você tem um plano, né, maravilhoso, um plano municipal de cultura, com vários eixos, vários artigos, e tem gente que, digamos, atua, milita nisso, né, assim, como a Marina mesmo, a Marina Pinto, né, aqui de Guarulhos, fotógrafa também e tal, as mulheres, assim, super participantes, mas não tem uma ressonância, né, assim, interna. Assim, um governo que, de fato, um governo local, no caso, né, que não entende o que é isso. Na verdade, é isso, né? Eles só entendem uma linguagem, assim, uma linguagem mais, digamos, mercadológica, e eu acho que nem isso chega a entender, assim, no sentido de fazer alguma coisa numa cultura, digamos assim, mais estabelecida e tal, nem isso, infelizmente, né? E, quanto mais, né, entender o que se passa no Cabo Sul, que a Janaína conhece muito bem, né? O que se passa no Pimento, o que se passa no Rodonel, quer dizer, toda eu acho, uma concepção de cultura também, que é, assim, a cultura só, ou é pão e circo, né, naquela linha do espetáculo, né, ou é uma cultura, digamos assim, do verniz, né, da distinção social, da distinção cultural, né, das pessoas que sabem alguma coisa, enfim, dos doutores com anéis de bacharéis, aí, cheio aqui em Guarulhos, né, a gente sabe disso, e de pessoas que não estão, de fato, não entendem exatamente, não têm a compreensão. Às vezes não é nem má intenção, é não ter a compreensão. E aí eu acho que entra, claro, a educação, né? Que é uma falta de educação nesse sentido, né? Educação cultural, educação mais ampla, uma visão de mundo, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, que eu acho que falta muito, assim. Mas eu ainda continuo achando que a cultura não está silenciada em Guarulhos, né? Assim como em outras cidades também não, né? A cultura, assim, que está sendo feita, né? Sem falar nos saraus, enfim, nas várias, né, linguagens que tem, mas, assim, as pessoas estão fazendo também, né? E eu diria até mais, assim, que para além do... Eu até imagino que, digamos assim, há um campo fora desse nosso campo visual na cidade que a gente não percebe. A gente, que eu digo nós mesmos, né? De jovens que estão fazendo cinema com técnica do celular, por exemplo, né? Usando o dispositivo do celular. Você sabe melhor que eu, mas eu só estou falando de oitiva, assim, de orelhada, mas, assim... É muito grande isso, é muito grande. A produção visual, com certeza, vai para além dos muros, né, digamos, até assim, dos mais atuantes, digamos assim, né? Então, há um mundo que a gente não percebe ainda, né, na cidade. Legal, Valmir. Importante destacar isso. O Ademir de Souza comentou aqui no chat, então, que essa ausência de políticas públicas, ela se dá no âmbito federal, estadual e municipal, né? Perdeu-se a referência. E aí, queria destacar um ataque que nós tivemos à cultura da cidade a partir do momento que o prefeito cedeu a Câmara Antiga para a GCM, né? Então, existiu toda uma movimentação dos artistas da cidade, toda uma movimentação cultural, e mesmo assim a prefeitura não voltou atrás. Aquele espaço que nitidamente poderia suprir aquilo que a Janaína comentou, ter um cinema, um teatro, bem no centro da cidade, num lugar que é uma referência para os artistas. A gente sabe que ali na praça acontecem vários eventos como o slam do prego, ou o sarau, ou é um espaço de... A Praça Getúlio Vargas carrega um pouco da cultura da cidade, né? E esse espaço foi cedido para a GCM. E nesse sentido que eu queria perguntar para vocês, como que anda a movimentação cultural na cidade no sentido das lutas, os coletivos que vocês fazem parte, como que vocês estão dialogando nessa necessidade de lutar por políticas públicas, por espaços de cultura, por verbas públicas, como que vocês estão se movimentando dentro dessa luta na cultura? Janaína, se quiser começar. Bem lembrado, Tiago, porque
essa questão da praça, né? Ela tem. Eu acho que a Janaína travou. Travou totalmente. Travou para vocês também? Sim. Beleza. Então, passar para o André. Depois ela, eu acho que caiu totalmente. Pode. Eu só pra Janaína, para sair e entrar, né? De repente. Se você estiver ouvindo. Bom, mas pegando o gancho, assim, acho que a Janaína já ia contar a grande saga ali da Câmara, né? Mas a Câmara para o cinema guarulhense, ela é emblemática, assim, na verdade. Porque desde 2009, eu já 12 anos atrás, já havia uma ideia, né, uma proposta de lá ser um espaço para o audiovisual, especificamente um equipamento cultural voltado para o cinema. A ideia é que na parte de cima funcionasse um cineclube e nas salas ao redor ali do que era o auditório ali, né, como é que chama a plenária da Câmara, né, da antiga, a parte seria um cineclube, e as salas, né, ao redor seriam salas de aula e teria uma escola de cinema, né? Então, assim, seria um equipamento, assim, absolutamente revolucionário para a cidade nesse sentido, né? Porque a gente teria uma escola de cinema, uma sala de cinema, né? E a ideia também é que depois que os alunos se formassem nessa escola, eles poderiam pegar emprestado os equipamentos da escola, câmeras, refletores, né, equipamentos de captação de áudio, lentes, e etc, etc, né? Então, ele conseguiria dar conta de uma série de questões ali voltadas para o fomento da produção audiovisual da cidade, né? E que quase que desenrolou ali em 2014 com uma escola de cinema, né, que eles tentaram implantar, que durou só um semestre e depois fechou, mas sempre naquela promessa, né, que ali ia ser o centro do cultural do cinema da cidade, e aí essa promessa que nunca se concretizava, né, até, né, em 2018 ali culminar ali na entrega, 2019 na entrega desse espaço para a GCM ali e ficar por isso, né. Janaína voltou, acho que ela pode também contribuir aí. Janaína. Seu microfone está fechado, Janaína. Você pode continuar a sua fala. Oi, Janaína, pode. Você ouve a gente? Eu acho que ela não está ouvindo, né? Tá ouvindo? Ah, Janaína, então você pode, o André comentou um pouco sobre a ocupação da Câmara, a ocupação da Câmara não, sobre a Câmara que foi cedida para a GCM, e você pode complementar falando um pouco sobre essa movimentação cultural que teve na cidade de Guarulhos. Eu acho que seu microfone está fechado. Não. Tá. Você não está conseguindo desbloquear? Eu acho que agora ela travou de novo, né? Tá, Jana, se você voltar aí, você me interrompe, então. Aí eu vou desenrolando aqui, então. Bom, pegando então, continuando aqui, essa história era isso, então, lá era para ser esse espaço cultural, aí quando entra aí o governo do Gucci, né, na primeira eleição, ele super levanta a bandeira de que lá vai ser o espaço do audiovisual de verdade, né, porque até então, e aí é muito importante dizer isso, né, que de 2009 até 2016 era uma gestão do PT, né, uma gestão que inclusive dava muita atenção para a cultura, né,
E mesmo assim, uma gestão que dava muita atenção para a cultura, fez uma série de promessas ali que não se concretizaram, né? E aí, quando entra essa gestão atual, ele também levanta a bandeira de que lá vai ser o espaço do cinema, não sei o que lá, né? Até entra ali um comissionado ali também, super defensor do prédio da Câmara, não sei o que lá. E a gente fala, agora vai, né? E não caía, não caía, não caía. De repente, um dia, o GCM tá lá, né? Daí a gente, ué, né? E aí falam assim, não, na verdade, ainda é da cultura. A GCM só tá lá cuidando, né? Porque senão vai cair o prédio e tal. E aí eles davam um monte de desculpa ali, né? Que não dava para ocupar, porque tinha alguns problemas estruturais, mas eram problemas estruturais que também nunca resolveram, nunca quiseram resolver também, e aí ficou por isso. E aí, em determinado momento, falou assim: não, a GCM tá lá só para cuidar do espaço e tal, mas é da cultura ainda, só tá emprestado, mas é da cultura. Até falar, então se é da cultura, então vamos lá fazer alguma coisa. Não, não pode fazer nada lá, porque tem um problema estrutural, e ficou por isso, né? E aí, os artistas da cidade tentaram ali meio que se organizar tal, né? Inclusive, no momento ali de discussão, até definiu-se assim que o prédio nem deveria, de fato, ficar só para o cinema, deveria ficar para todas as linguagens artísticas, né? Deveria ser um ponto de encontro ali das artes, até pensando no lance do slam, que já estava rolando ali e tal. Então deveria abarcar ali todas as linguagens, né? Deveria ter uma relação mais profunda ali com a cultura como um todo, né? Mesmo assim, mesmo com essa discussão, mesmo com muita briga, não teve conversa, ficou por isso mesmo, assim. O que para o setor audiovisual foi muito frustrante, assim, né? Porque foram muitas conversas, muitas reuniões, muitos fóruns de cultura, sabe? Para debater no mesmo tema e que nunca deu em nada, assim, né? Aí uma coisa que a gente, enquanto cineastas, enquanto produtores audiovisuais na cidade, a gente começou a sacar, era que a gente precisava se organizar melhor, né, para poder brigar mais, né? Então, uma coisa que a gente começou a se organizar assim do último ano para cá é em montar uma associação de cineastas, né? Então, a gente está no processo ali de formalização de uma associação chamada ASING, né, Associação de Cinematógrafos aí de Guarulhos, e cuja a nossa primeira presidente aí é a Janaína Reis, né? Uma das questões é essa, assim, tipo da gente se organizar enquanto classe, né, fortalecer os vínculos, né, entre os coletivos, poder facilitar essa circulação de ideias e de recursos, né, entre as produções, mas principalmente a gente conseguir, enquanto entidade, né, jurídica, poder brigar, né, por políticas públicas junto ao poder público, né. Então é um pouco esse é um dos caminhos que a gente tem encontrado. A gente ainda está num processo ali de formalização, né, já teve assembleia de estatuto, né, de abertura e tal. Então a gente está num processo, aquele negócio de jurídico lá, no cartório, não sei o que lá, né, mas a ideia é que a partir de então, assim, a gente começa a se organizar enquanto classe formalizada, né. Isso é um dos meios que a gente tenta encontrar ali para conseguir se manter na luta, né. E de alguma maneira é um desdobramento da frustrante briga que a gente teve ali em relação ao prédio da Câmara. Janaína voltou. Aí, Janaína voltou. Será que agora vai? Manda ver, Janaína. Então a gente está nesse ponto. Janaína, estava falando da SING. Se quiser complementar. Tá bom. É um problema com a internet, viu, gente? Desculpa aí quem está assistindo.
Então, eu estava falando a questão do prédio, né? Vou voltar só um pouquinho aí, porque tem uma questão legal, né? O Valmir lembrou do Plano Municipal de Cultura, que nós conseguimos aprovar como uma lei, né? Na lei do Plano Municipal de Cultura, está previsto que aquele prédio da Praça Getúlio Vargas, da antiga Câmara, ele tem que ser destinado para a construção de um centro cultural, para todas as linguagens. Então, além, claro, de abrigar o cinema, um cineclube, tudo mais, também abrigaria todas as outras linguagens, né? Porque Guarulhos não tem um centro cultural. Né? Guarulhos tem o Adamastor, mas o Adamastor não é da cultura, ele é da educação. Então, é sempre uma briga, né? Porque, mas é da educação, e aí a cultura disputa a agenda sempre com a educação, disputa o uso do prédio, tudo isso, né? E nos últimos tempos está tendo até evento de barbearia lá dentro, né? Virou tava, né? Agora com a pandemia, tudo fechado. Mas aí virou uma disputa geral, né? Pelo lugar, porque virou um negócio de evento também. Então, a Praça Getúlio Vargas, aquele prédio, serviria também como um centro cultural. Por isso, o plano, né, é bem claro numa das suas metas, e ele aponta a construção de um centro cultural no prédio da antiga Câmara de Vereadores. Então, quando o prefeito e o antigo secretário fazem essa concessão para a GCM, quando eles entregam para a GCM, há todo esse movimento da cultura para que se cumpra a lei do Plano Municipal de Cultura, né? Inclusive o Conselho de Políticas Culturais pode levar o caso ao Ministério Público, porque está descumprindo uma lei municipal, né? Entregando aquele prédio para a GCM. E aí tem um movimento muito intenso que é o Sem Arte, a Praça Não Tem Graça, né? E ele começa a ter gente do cinema, gente de vários lugares e tal. E a galera do cinema, eu acho que aí, nesse momento, a galera do cinema começa a entender que, olha, não dá para a gente ficar isolado, né? A gente precisa juntar mesmo e dar essa cara de coletividade, né? Para a nossa luta também, né? E aí é nesse contexto que vem a ACING. A ACING é a Associação de Cinematografia Independente de Guarulhos, né? Ela é uma iniciativa dos coletivos de cinema da cidade, de cineastas que trabalham nessa perspectiva do coletivo, né? Que se juntam, né? Pessoas que se juntam e falam, não, agora a gente vai se organizar, né? A gente ouviu tanto isso, todas as vezes que a gente fala, se organiza e volta aqui. Se organiza e volta aqui. Como se a gente estivesse sempre desorganizado, nunca sabendo do que está falando, né? Só que a gente sabia, né? Tanto sabe que hoje nós falamos, não, então nós vamos fundar uma associação aqui na cidade para representar essas pessoas, né? Para brigar por esses direitos, porque assim, gente, quando a gente fala aqui de fomento público, não é que a gente fica esperando o Estado, é que isso é um direito, cultura é direito. A gente não está acostumado a ouvir isso, né? A gente acha que a cultura é algo, para quem pode pagar, lê o livro, né? Quem não pode, faz aí, dá seus pulos. Mas não é assim, não. A cultura é direito. Né? Então, o Estado tem a obrigação. Nós pagamos impostos. Eles têm que reverter para nós isso, né? Então, a gente não está pedindo nada de mais para eles, não. Né? E eles não estão fazendo mais que a obrigação deles. Né? Senão a gente cai nessa bobagem de Estado mínimo também, né? Vamos parar de conversar com o Estado, porque dali não sai nada, e vamos deixar os caras não colocarem o dinheiro onde tem que colocar, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente tem isso muito claro. A briga por política pública, né? A briga também por outras formas de financiamento, a gente sabe que elas existem, a gente vai atrás. E, principalmente, a briga de estar junto, né? De juntar pessoas, porque, como o Valmir disse, tem muito mais gente que faz cinema em Guarulhos e a gente nem conhece.
né? Agora, como uma associação, acredito que as pessoas venham, né, se aproximar. Vocês são de sindicato, então acho que vocês sabem bem como que é esse processo, né, de você ter um coletivo ali de pessoas, né, uma instituição ali representando e brigando por direitos, né. Essa é a ideia da ASING, né. Estamos num momento de fazer toda essa correria, né, e ela só foi uma oficialização de algo que já existia. O Okuma disse no filme dele, né, deu como exemplo embaixo, eu peguei a câmera com fulano, e aí peguei não sei o que com fulano, e a gente faz isso mesmo, né. A gente já gravou curta nosso aí no Salab, né, a gente já pegou equipamento emprestado, a gente já emprestou, é isso. Sim. Então, entre todos os coletivos sempre teve esse intercâmbio, né, essa ideia de que a gente pode se ajudar. E aí, assim, ela meio que sacramenta isso, fala, não, agora a gente vai de verdade para a briga, né, enquanto coletivo. Legal. Eu estava pensando aqui, Janaína, o quanto que é importante essa livre organização, né, dos trabalhadores da cultura também. Logo que eu comecei a militar, no ano de 2005, eu conheci o Espaço Cultural Floresta Fernandes, que foi um espaço muito importante, assim, na minha formação, e que era um espaço mantido pelo vereador Albertão, mas que era gerido pelos trabalhadores da educação. Muitos que estão ainda no movimento cultural conheci lá, mas também teve outras experiências interessantes na cidade de Guarulhos, como a Casa Clã, ou a Casa Teresa de Benguela, e outras iniciativas importantes. E uma delas que eu queria destacar, que a primeira vez que eu cheguei no Simpro Guarulhos foi num espaço cultural que era o Precário. O Simpro Guarulhos, ele sempre teve um compromisso com a cultura, né? Seja com exibições de cinema que aconteciam no Precário, seja com shows com Tom Zé, João Bosco e outros artistas que passaram pelo Simpro, seja com apresentações de teatro, através também da Companhia Branca Leone de Teatro, que sempre esteve presente com o Simpro Guarulhos. E nesse sentido, Valmir, como que você observa essa importância assim dos movimentos culturais, assim, seja de onde ele parta, assim? Fechado, Valmir. Não, é sempre importante, né, ter movimentos. Aliás, os movimentos existem independente de nós querermos ou não, né? Eles existem na sociedade, estão no subterrâneo muitas vezes, mas eles estão pulsando, né? Então, a palavra já diz, né? Movimentos, né? Os coletivos que se reúnem também, sem nenhuma formalidade, né? Eu sou um pouco gato escaldado com a questão da formalização, acho importante, né? Ter CNPJ, se organizar em associação, quanto mais associações, melhor, né? Porque isso indica movimentação das pessoas, né? Então, é importante que elas se articulem, que elas se organizem também nisso. Mas eu, em certos momentos, estava pensando, André, Janaína e Tiago, eu acho que a melhor organização é ocupação, é entrar, né? Ação direta, como se diz. Porque é só a única forma, é uma linguagem que, digamos, os poderes constituídos, eles entendem só assim, né? E, às vezes, você se formaliza, faz toda uma burocracia, né? Ergue documento, levanta históricos de cada pessoa, pega os documentos todos, aí você vai conversar com essas pessoas, elas já não existem mais lá. Elas não existem ou fisicamente, porque mudaram, porque estão em outro lugar, né? Ou a burocracia engole vocês, engole a gente, né? Então, claro, tem uma importância de ter documentos, claro, documentar, registrar, a memória, inclusive, dos movimentos, né? Então, assim, o movimento aqui em Guarulhos de literatura, né, que eu acompanhei um pouco, não fiz parte, mas o Letra Viva, né, que digamos, quase um mito fundador, né, da literatura aqui de Guarulhos, né, eles têm algumas documentações, assim, esparsas, fotos, etc, né. Bom, mas isso para dizer que, assim, apesar da importância, né, de ter uma organização oficial, digamos assim, uma associação constituída, eu acho que a gente não pode perder de vista, digamos assim, a própria ação, né, o movimento em ação.
Porque, de fato, por exemplo, a questão da Câmara, eu acompanhei até pouco, enfim, não estive presente, né? Mas o problema estrutural é o problema estrutural da cidade, é o problema estrutural do Brasil, né? O problema estrutural não é só do prédio, né? É muito sintomático ter uma presença de uma guarda municipal, ou mesmo polícia militar, enfim, um poder armado, né, digamos assim, num equipamento que seria um equipamento destinado, né, a uma ação totalmente contra, né, o armamento das pessoas, né, que é a cultura, né, que é outra dimensão. Então, de fato, isso assim, e é simbólico, né? Numa praça pública ter uma guarda armada ali, né? Para quê? Né? Bom, enfim, é um desvirtuamento total, inclusive contra a lei, como a Janaína já disse, né? Contra a lei. Né? Isso é um problema. Mas, Tiago, se você me permite, assim, só fazer uma observação, que não sei, eu gostaria de ouvi-los assim, sobre a produção deles, né, assim, específica. No caso da Janaína, por exemplo, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a minha vida em quarentena, que eu vi os vários filmes de vocês, né, assim, e enfim, eu achei interessante, e também, devido à pandemia, tem toda uma produção cultural que está dando outros sentidos também para a vida pessoal, né, enfim, individual, mas que, claro, com certeza tem a ver com a sociedade toda, né, e do André sobre Isto Não é um Cachimbo, né, sobre o Benderoz, da Cracolândia, que tem digamos assim, uma ideia, né, de se colocar um problema, né, uma questão, melhor ainda, né, social, que é gravíssima, né, assim, em São Paulo, enfim, num espaço que é ocupado constantemente, né, pela polícia, enfim, para atacar os moradores ali da Cracolândia, enfim, eu acho que são dois momentos, né, simbólicos, assim, né, a repressão lá aos moradores da Cracolândia, daquele espaço, né, assim, urbano, e a presença também dessa polícia militar, praticamente, né, aqui na Praça Getúlio Vargas e tal. Enfim, e aí da Janaína também, só para ouvir essa questão da pandemia para vocês, como que é a criação, né, a produção cultural, assim, nesse momento também. Legal. Se quiser começar, Janaína, falando então um pouco sobre esse trabalho, e se quiser também mencionar, que a gente ia trazer, os filmes de vocês estão participando de vários festivais, né? Vocês ganharam prêmios também, tanto com a Companhia Bueiro Aberto, meu Okuma também com os trabalhos, vocês também podem trazer também esse conteúdo. Bom, essa coisa desse poder policial, né, é isso, né, não é só na Praça Getúlio Vargas, tem outras praças de Guarulhos que estão com o mesmo problema, né, o foco da Praça Getúlio Vargas foi muito porque tinha esse apelo, né, tinha a questão do plano, mas tem outras praças nas periferias da cidade que já estão ocupadas, né, e aí, assim, é medir forças, né, eu entendo que para ocupar esses espaços a gente precisa realmente ter um outro lugar de atuação, né? Que não é esse lugar institucional. Né? E aí é uma provocação mesmo, né? A própria classe e a própria população também. Né? Será que resolveram? Né? Quando a gente discutiu a praça, muitas pessoas, né, estavam dizendo que, mas é isso mesmo, tem que ter, agora vai melhorar. E melhorou? Não, né? Continua a mesma coisa, se não pior. A gente esteve lá para gravar. Né? O Poema de Amor e Luto foi um documentário sobre o livro do Tiago Moreira. Nós estivemos lá para gravar com ele. Nós vimos que não melhorou nada. Piorou. Né? Só continuou deteriorando mais. Porque o que ia modificar a situação da praça não era a presença de polícia ou da GCM, né? Mas a presença de pessoas circulando, de vida. Né? A gente sabe disso, mas acho que também é isso, né? Essa provocação de que também precisa ter esse convencimento das pessoas, né?
Os cidadãos precisam entender isso, né, que eles merecem mais do que isso. É, e aí, bom, vamos lá. É, o Minha Vida em Quarentena, ele é um filme gravado assim em casa, né? Uma coisa, uma doideira total. Eu gravei junto com a minha filha, né? A minha filha nunca fez nada de cinema, nunca tinha feito nada de cinema. E aí eu fui ensinando para ela, né? Como gravar, como fazer, ó, né? A câmera aqui, o foco, não sei o quê. Então eu fui ensinando para ela como compor aquelas coisas todas. E ela foi executando porque eu estava atuando, né? Eu estava de palhaça. Então, eu falei, ó, você vai ter que olhar aí, você vai ter que ter essa sacada do que, né? Do take validade, não validar e tal. E aí ela foi, né? Topou. Então foi um exercício assim bastante interessante porque foi uma relação minha e dela, né? Essa coisa dela aprender, conhecer e tal, que era uma coisa que ela já estava querendo fazer, né? É, e aí eu pensei, falei, bom, mas o que que eu vou falar, né? Da pandemia? Eu faço muito documentário, então, meu Deus, mas agora eu não posso sair para gravar, né? Agora tá difícil. Como era bem o começo da pandemia, eu falei, bom, mas eu posso contar como está sendo o meu dia, né? Como está sendo o dia a dia aí na quarentena. Aí eu comecei a perceber que o meu dia era muito parecido com o dia de muitas pessoas dentro do isolamento social, né? Aquela coisa do acordar, aí você até se anima, poxa, agora eu consigo tomar café, hein, antes de sair de casa. Mas aí depois a coisa vai degringolando, né? Até o final do dia você está acabado, porque, né, as coisas vão, né, a política do país, a questão do auxílio emergencial, tudo isso vai te deixando num nível, né? A própria pandemia, o medo de se contaminar, né? Então ele vai nesse lugar, assim. Tanto que ela termina ali num lugar que ela já não sabe mais se é ela, se ela é o Covid, quem é o quê, já está totalmente tomada, né, por essa ideia. Então tem esse cenário, né, no filme. A ideia foi essa. E aí eu falei, bom, eu nunca tinha feito nada como palhaça no cinema, né? Mas o clown acabou muitas vezes me levando a pensar o cinema, né? Quando eu fui fazer a iniciação de palhaço, né, de clown, eu vi muitos filmes de Fellini, muitos filmes do Chaplin. Então eu fui muito contaminada por essa filmografia, né? Muito influenciada por essa filmografia desses caras também, para conhecer esse universo do clown cinematográfico, né? Então eu falei, a hora é agora, porque eu falei, se eu fizer de Janaína vai ser um saco. Agora, se eu fizer de Barry, se eu fizer de palhaça, aí eu acho que vai ser legal, porque tem um outro olhar, né? Essa perspectiva da subversão, do palhaço e tal, né? E aí eu vou poder zoar pra caramba, né? Colocar um Capitão Corona ali e tal, meio de pirata, enfim, tá uma aloprada, né? Também nessas figuras, né? E aí usei como estética, né? Na hora de editar, falei, vamos na linha do Chaplin, né? Então eu fui adicionando ruídos na imagem, né? Granulando algumas coisas, preto e branco, né? Uma trilha sonora muito presente, né? Porque é um cinema sonoro, não tem nada falado, não tem diálogo, nada disso. Então foi um exercício mesmo, né? E aí esse filme foi para o Quarentena Online Film Festival, que foi um festival de filmes de quarentena. Foi premiado, né, com a melhor trilha sonora. E também circulou por diversos lugares aí, fiz vários trabalhos depois falando desse filme, né? Inclusive também na mostra, né? O Thiago citou aí, na sexta mostra. E aí, falando dos prêmios, a Bueiro Aberto tem adentrado a duras penas o cenário dos festivais, né? Porque tem uma série de questões que impactam, né, para a gente entrar nesse cenário aí. Claro que tem a questão técnica, né, como citou,
o acabamento técnico é também critério, né? E muitas vezes não ter a condição de fazer o acabamento técnico como a gente gostaria, impacta, né? Mas também tem o fato de sermos do tipo de cinema que a gente faz, né? Do tipo de discussão que a gente faz. A gente faz muitos filmes trazendo a cidade de Guarulhos, né? Trazendo questões que são regionais, né? E aí eu acho que isso também acaba impactando um pouco, porque falar, isso aqui não, né? Tá muito regional. Na hora das escolhas, né? Dessas premiações e tal, tudo mais. Então, um filme que eu fiz sobre literatura, que inclusive é um doc, né? Que é o Palavras de Chão, foi premiado, né? Tem o longa-metragem Para Miguel com Amor, que eu citei aqui, que também foi premiado, participou de um festival, que é o Festival de Cinema do Meio do Mundo. Levou 2 premiações também. Uma menção honrosa e a outra como melhor trilha sonora, inclusive uma das trilhas sonoras é do Rubens Mello, o aniversariante do dia. E vários outros artistas da cidade, né? Então, assim, a gente tinha, nesse filme é interessante esse prêmio de trilha sonora, porque tinha muito artista de Guarulhos na trilha sonora desse filme, né? Tem muito artista de Guarulhos na trilha sonora desse filme, né? Pinambás Biosserra, que está fazendo um sucesso aí nos festivais, né? Já não é um filme que fala tanto de Guarulhos, né? Tá num outro lugar de temática, então está circulando bastante, né? E outros filmes aí também, que eu não me lembro agora, mas a nossa entrada, né, nos festivais e premiação foi uma entrada que ela foi se dando mesmo aos poucos, assim, né? E hoje a gente consegue circular, então a gente já exibiu o filme aí por diversos lugares do Brasil, né? Diversos estados do Brasil e tal. E fora também, né? Já exibimos aí alguns festivais que são internacionais, né? Mas é isso, fazendo todo esse trabalho de quebrar as barreiras aí, a marretada, né? Legal. Você que citou o filme, o documentário que vocês produziram, Tupinambá Subiu a Serra, e eu lembrei que o Cazé, que é o Carlos José, ele foi diretor no Simpro Guarulhos. Tudo se conecta aí. Bacana, um excelente trabalho da Companhia Bueiro Aberto e vários outros que vocês realizaram. Inclusive, Um Dia de Várzea, queria destacar aqui que é um documentário que eu gosto muito da companhia. Passando Também então, já foi para vários festivais esse aí. foi vários festivais aí, embora muitos outros. Então, sigam lá no YouTube, Companhia Bueiro Aberto, os filmes estão todos lá. André, como então o Balmir comentou desse trabalho seu, né? Isso não é um cachimbo, né? Um trabalho, uma pedrada, né? Na sociedade, fala de algo que a sociedade não quer falar, né? Que é sobre o cracudo, os problemas com as drogas e várias outras questões que você traz nesse trabalho. E traz então um pouco para a gente, Okuma, e também sobre os festivais aí, os festivais e prêmios que você ganhou e participou nos últimos tempos. Bom, o Isso Não é um Cachimbo é um filme que eu fiz em 2017, ele tem 2 partes, né, então saiu a primeira parte em 2017 e a segunda parte em 2018. Apesar de ser feito em 2 partes, são 2 partes distintas, né, elas não se conectam, né, elas são... Você pode assistir só a parte 2 ou só a parte 1 que você não perde, né, porque são filmes que inclusive o tema, assim, eles são diferentes, mas já explico, né. O Isso Não é um Cachimbo foi, como o Valmir e o Thiago falou, é um filme sobre, que tem como cenário, né, como pano de fundo a Cracolândia, né, de São Paulo, ali na região da Luz. A ideia do filme, assim, ele se deu por acaso, na verdade não era nem para ser lá na Cracolândia, ele foi uma série de entremeios, a gente foi parar lá, né, mas a ideia do filme originalmente é um filme que criticava o cinema, é um filme contra o cinema, né, porque, como eu já disse, né, é uma coisa que me incomodava, assim, né, no começo da minha trajetória, né, dentro do cinema, principalmente circulando pelo cinema paulista, né, como eu falei, né, antes de chegar em Guarulhos, eu sou do ABC, né, então já tinha todo um rolê, assim, com o cinema,
E tinha uma proximidade, assim, com a produção audiovisual paulista, assim, principalmente, assim, numa galera ali da ECA e tal. E, mano, quando você ia lá naquelas festas lá do cinema, dos alunos da ECA, mano, era uma galera, assim, que, tipo, que pra mim era surreal, cara. Alguém, assim, que passava um fim de semana em Buenos Aires, tá ligado? Assim, tipo, não, feriado prolongado, né? Eu, tipo, a duras penas eu ia pra Praia Grande, mano, a galera ia pra Buenos Aires, assim, sabe? Eu ficava de cara com isso. Passou a infância na Disney, sabe? Falava, mano, que pessoas são essas, tá ligado? E essas pessoas que faziam cinema, assim, que ganhavam uma grana pra fazer filmes, assim. E aí você vai ver os filmes do cara, assim, é um filme, é um trabalhador que tá ficando louco de tanto trabalhar, apertar parafuso, assim. É morador de rua. O personagem é uma mulher, tá ligado? Foi largado pelo marido. É um senhor de idade que tá preso em casa. Cara, assim, tipo, eles sempre falam sobre o outro, assim, né? E aí você vai ver os filmes, um filme muito bem feito, mas não dizia nada, tá ligado? Assim, era só masturbação estética, assim, sabe? Isso me irritava, assim, me incomodava, tá ligado? Assim, e edital, cara, você vai ver assim, edital tem um lance, assim. Hoje não, porque nem tem edital mais, né? Acabou. Mas tem um lance do edital que é o seguinte, é contrapartida social. Você tem que fazer um filme, o Estado vai bancar o seu filme. Para o Estado bancar o seu filme, ele precisa ter alguma importância para a sociedade. Então, discutir a sociedade é um ponto de partida para você submeter o seu projeto para ser contemplado por um edital. E aí a galera, velho, eles não queriam falar, né, sobre o mundinho deles ali, que é cor-de-rosa, assim. Aí eles, para ter contrapartida social, eles pegavam assim, não, fazer um filme sobre o morador de rua que usa crack, tá ligado, assim. E aí eles conseguem, porque escreve bem, né, escreve direitinho lá, citam Walter Benjamin aqui, né, um Guy Debord ali, já era, tá feito o projeto. E aí, faz um filme super bonito e tal, mas que não quer dizer nada, assim, isso começou a me incomodar, assim. E aí você começa meio com raiva, cara, desse rolê todo, assim. Aí eu queria fazer um filme que falasse sobre isso. É isso. É um cineasta branco, classe média, ganhou o edital pra fazer um filme sobre um artista da Cracolândia, que é o Badarós, tá ligado? Assim, e aí a ideia é que discutisse, tá ligado? E o Badarós, né, pra quem não sabe, ele é de verdade, ele é um personagem real, é um cara que viveu na Cracolândia, morador de rua, usuário de crack e que era artista, fazia quadros. Mas ele era artista de maneira intuitiva, né? Então ele não estudou artes, ele não aprendeu artes, ele viu em algum lugar, sim, um artista fazendo arte e começou a fazer também, assim. Então, assim, ele faz assim de uma maneira muito orgânica, assim, muito visceral. E a obra dele era muito potente, assim, né? Muita gente assim compara ele com o Bispo do Rosário, assim, comparava-se muito ele com o Basquiat, né? O artista nova-iorquino Basquiat. Então, assim, ele ficou meio famosinho, assim. E a ideia era um pouco discutir, pensar o choque, né, entre esse cineasta fake de shopping center, Vila Madalena, e esse artista de rua que nem sabe o que é arte, mas que faz uma arte absolutamente visceral. E o choque desses dois universos, né? E esse cineasta gourmetizado ser consumido ali pela potência artística do Badarós, né? É sobre isso o filme, né? Mas principalmente é um filme também sobre a Cracolândia no sentido assim de que qual o papel da arte em relação à sociedade, então, né? Por que a gente faz arte, cara? Assim, para ganhar dinheiro, tá ligado? Ganhar likes e festivais, ou para fazer uma reflexão aprofundada sobre o nosso tempo, né? E aí que tá, né? Tipo, é isso, assim. Há muitos artistas, né? Principalmente de classe média, não tô querendo aqui também tacar pedra e criminalizar a classe média, né? Mas principalmente pensa assim que
Hoje muitos artistas são artistas para poder estar no sistema de artes, mas não para fazer uma investigação, uma crítica, né, sobre o mundo que a gente vive, né? E aí que tá, né? Qual que é o papel da arte em relação à Cracolândia? É fazer um filme sobre a Cracolândia? Beleza, você é um cineasta fazendo um filme sobre a Cracolândia. Mas para que você está fazendo um filme sobre a Cracolândia? Para fazer um filme para entrar em festival ou para discutir a Cracolândia? De fato, né? E aí que tá, né? É um filme que vai um pouco sobre de encontrar esse tipo de questionamento, né? E aí a parte 2 do filme, então aí sim é um filme sobre o Badarós, de verdade, mas é um filme do Badarós feito por ele mesmo, né? Onde ele faz o roteiro e a direção, né? E a partir do lugar de fala dele, ele discute sobre a situação dele, né? E aí sim seria um filme mais da Cracolândia, mas no sentido também de pensar, também de desconstruir, né? Que aí a ideia, então, beleza, então a gente vai discutir o nosso tempo, mas como a gente vai fazer? Aí então eu dei a câmera pro Badarós e ele falou, pra ele mesmo fazer o filme dele. E aí principalmente também um filme, pensando nessa questão do usuário de drogas, de pensar também de como você desestigmatiza esse corpo do cracudo, né? Porque na TV você acha que o cara deu uma pitada ali na pedra, o cara vira um zumbi, assim. E não é assim, né? E as pessoas que estão lá, tem várias questões, né? Por que o cara usa crack? Por que o crack é bastante difundido? Aí tem uma questão da questão da social, que é absolutamente de classes, né? Porque o cara que é fudido na vida, tá ligado? O cara que é pobre, que só toma porrada na vida, tipo, chega nos casos mais limítrofes, o cara perde a expectativa de vida, cara. Ele desencana de tudo, tá ligado? E aí, mano, tem uma outra coisa que é a doença, tá ligado? Tem gente que tem uma tendência ao vício que é fulminante e tem outras pessoas que não. Tem uma galera, cara, que cheira pra caralho e tá aí vivão aí, vivendo a vida, né? Porque o organismo, sei lá, resiste mais. Agora tem gente, cara, que dá um gole numa cerveja, cara, vira alcoólatra no resto da vida, né? Então, assim, tem casos e casos, assim, e na Cracolândia é colocado todos como zumbis e ponto final, assim. Na verdade, existe uma gama ali de pessoas, uma gama de experiências de vida, uma gama de possibilidades de ação naquele espaço, né? Que vai do cara que tem problemas mentais que tá lá, tem o cara que sai da cadeia que não tem pra onde ir, fica lá, tem o morador de rua que não usa drogas que tá lá, porque lá ele fica mais protegido, né, do que ficar sozinho na rua, tem o usuário de crack mesmo, tem o cara que só vai lá pra fumar e sair fora, tá ligado? Tem uma gama de possibilidades ali, mas que no fundo são pessoas, não são zumbis, são pessoas. E o Estão a Cachimbo 2, a parte 2, um pouco dizer isso, assim, que a Cracolândia é feita por pessoas, acima de tudo, e sobre qualquer tipo de hipótese, são pessoas. E precisa se discutir ali políticas, ações e intervenções pensando que são pessoas, não zumbis, né? É um pouco isso o Estão Cachimbo parte 2, assim. Bom, sobre festivais, prêmios, assim, o São Cachimbo ele é um filme muito controverso nesse sentido, porque ele é um média-metragem, ele é um filme de 40 minutos. Filmes de para festival, o seu filme tem que ter até 25 minutos para ser curta-metragem, ou tem que ter mais de 1h10 para ser longa-metragem. Entre 25 minutos e 1h10, ele entra numa categoria chamada média-metragem, que é um lugar, assim, é um limbo, assim. Não existe praticamente festivais de média-metragem. É só curta-metragem ou longa-metragem. Então ele ficou meio no limbo, mas eu também não ligava, porque era um filme que fazia uma crítica também aos festivais. Mas mesmo assim, ele foi selecionado em 2 festivais internacionais e foi convidado para uma mostra também de artes integradas no Chile, né? Aí ele foi convidado para uma mostra de cinema radical, não convencional na Bolívia, e participou também de uma mostra online na Romênia. E aí na Romênia ele ganhou o melhor documentário, apesar de ser uma ficção, que eu achei muito bizarro, assim. Mas a gente ganhou lá o melhor documentário. E
Ah, mano, todos os filmes que eu fiz ganhou algum prêmio, assim. Agora esse último foi o melhor deles, assim. O Nuvem Baixa, até agora ele foi selecionado em 16 festivais e ganhou 6 prêmios. E foi exibido já no Canadá, Estados Unidos, França e Itália, ali no Brasil. Legal, né? E essa ideia, né, do cinema de Guarulhos para todo mundo, né? Essas possibilidades dessa globalização nos trouxe. A gente vai chegando aqui, então, ao final dessa live. Eu vou agradecer a participação do Bruno Quixote, que é do Espaço Mané Garrincha. Curtam lá no Facebook, procurem saber. Ademir Souza, Walter Silva, André Arada, Rogério Brito, Cíntia Nicásio e diversas outras pessoas, o Henrique, que estiveram presentes nesta live. Eu vou passar a palavra para a Janaína. Janaína Reis, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Bom, gente, obrigada. Obrigada aí, Simpro. Contem comigo sempre que precisarem. Estamos aí, vamos somar, vamos fazer coisas juntos, né? É importante somar as lutas, né? Somar as várias vozes. Obrigado quem assistiu aí, quem entrou, assistiu, compartilhou. Gente, um beijo grande. Vamos continuar aí resistindo, sobrevivendo, lutando. Vou pedir para vocês, né? Vou fazer um merchan, né? Minha consideração final, um merchan, para vocês seguirem lá, @Companhia Bueiro Aberto no Instagram, YouTube, pode se inscrever lá no canal para vocês acompanharem. A gente está sempre produzindo coisas, compartilhando por lá, né? Agora, no dia 5 de junho, eu vou lançar um longa-metragem junto com o Movimento Cabo Sul, que é o Cabo Sul Brasil, Arte e Resistência na Pandemia, que é um panorama das artes de rua durante a pandemia do coronavírus, né? A partir desse olhar da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos. Então, também se inscrevam lá no YouTube do Movimento Cabo Sul para vocês não perderem essa estreia. Então, um beijão para todo mundo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Legal, Janaína Reis. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Até a próxima. Então, convidar agora o André Alcuma para trazer suas considerações finais. Divulgue aonde a gente pode assistir os seus filmes. Hoje eu assisti alguns novamente. André Alcuma, a gente agradece a sua participação. Passo a palavra. Bom, queria agradecer imensamente a minha participação, o espaço, né? Não é sempre que a gente tem um espaço para poder falar. E dizer que é uma honra estar com vocês, né? Pô, o Thiago eu já admiro pra caralho das lutas, né? Do movimento ali de luta pelo transporte público, né? Tarifa zero, a figura do Thiago é absolutamente fundamental aí para a gente entender as lutas aí do movimento Passe Livre aí em Guarulhos e em São Paulo. É um grande camarada aí das lutas, assim. Um grande prazer ter você aqui também recebendo a gente. Valmir, cara, grande professor, Valmir, cara, tipo, praticamente os grandes mentores intelectuais aí da cultura da cidade, né? Tipo, tem como pensar ali também a cultura da cidade sem passar também pela figura do Valmir e das contribuições para o Valmir nas políticas culturais também de Guarulhos, assim, né? Muito do que se construiu de política pública nas últimas décadas teve a presença do Valmir ali contribuindo, né? Então, do pouco que teve na cidade e que funciona na cidade, tem ali a mão do Valmir também, assim. Então, fico extremamente honrado. E a Jana aí também, acho que é uma das grandes personalidades aí da cultura de Guarulhos dessa geração, assim. Então, nossa, fico extremamente feliz e honrado por estar aqui. Queria agradecer aí o Simpro, né? O Simpro também, puta, nem preciso dizer. Até tem uma coisa que a gente nem discutiu, assim, mas que a gente poderia até marcar uma outra live, né? É discutir a questão do cinema na escola, né, cara? Que é um bagulho, assim, que me interessa muito, que é uma coisa, assim, Olha, eu mim, me convido também para essa live, hein? Desculpa aí. Para mim, assim, o audiovisual na educação é o começo da revolução. Eu acho, assim, que
a gente vai ter uma sociedade revolucionária quando a gente começar a tratar o cinema como matéria na escola, quando as crianças começarem a assistir filmes criticamente e produzirem seus conteúdos assim de maneira crítica, né? Pensando nesse mundo dos YouTubers e pensando aí nessa avalanche, né? Midiática que nos soterra aí, né? O dia inteiro. Eu acho que quando a gente começa a discutir isso a partir do viés da educação, interligando ali com as linguagens, com a lógica, com as humanidades, com as ciências, eu acho que é aí que a coisa começa a virar, assim, né? Então, eu acho que a gente está aqui, cara, numa live do Simpro, tá ligado? Também é bem significativo, e eu acho que podemos aí também desenrolar isso, assim, para mim é super interesse, assim, é isso que me move hoje, assim, bastão para frente aí do audiovisual. Até o Thiago também é um grande professor aí, é importante dizer, né, das mídias ativistas dentro da educação. É isso, obrigado, valeu mesmo. E obrigado aí a todos que assistiram e estão acompanhando aí, agradeço aí a atenção. Legal, Okuma, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação. A gente ensaiou uma oficina na escola, eu acho que antes da pandemia, né? Eu tenho desenvolvido na rede municipal um trabalho de educomunicação. Vamos fazer sim um debate sobre essa importância aí do cinema na escola, legal. E para a gente também encerrando, Valmir, passo a palavra para você trazer as considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, Janaína, André, Thiago, né, que segurou a onda aí o tempo todo com a gente. Agradecer, claro, o sindicato, né, que está operando, assim, nessa sintonia também da cultura, enfim, da educação e cultura, né, eu acho que é importante. Antes da pandemia, a gente tinha até algumas ideias, né, para ocupar o sindicato com práticas culturais, né, Thiago? Sim. Presença mesmo de artistas e, enfim, de também não artistas, né, que se interessam por cultura e que também fazem cultura, né, enfim, de gente que está aí produzindo e vivendo cultura, né, porque já viver também é um ato, um gesto cultural, né, não é só uma obra de arte, né, que se diz, né, que nós podemos dizer que é uma cultura, uma arte, enfim, que vai na transcendência estética. Eu acho que é interessante isso, e é isso. Eu acho que também, de fato, a gente fica devendo esse tema, né, do audiovisual na escola, na educação. Eu acho que é um tema importantíssimo, assim, né? E é isso, estamos juntos aí, vamos seguindo para frente todos. Legal, Valmir. Já deixar o convite aqui para que a gente possa realizar pelo menos uma vez por mês uma live que traga temas da cultura, né, tanto da cidade como do país e do mundo todo. Deixar o convite já para todos. Semana que vem, dia 25/5, nós teremos mais uma live Papo de Intervalo para debater a questão da Colômbia. Estaremos aqui com o diretor do Simpro Guarulhos, que é o Gustavo Menon, que é especialista em América Latina. Estaremos também com o ex-vereador Edson Albertão e também com o Olivério Medina, né, que é um colombiano que viveu e vive muito tempo no Brasil. Então, deixar o convite, dia 25/5, às 19 horas, será a nossa próxima live Papo de Intervalo. E esta live aqui fica disponível na TV Simpro Guarulhos, no YouTube. Não deixe lá de curtir o nosso canal e também de acompanhar o Simpro nas diversas redes sociais, no Twitter, Instagram e no Facebook. A gente vai ficando por aqui com mais uma live. Simpro Guarulhos, sindicato é para lutar. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu.